Vamos lá, pessoal? Então, gravando aqui nossa aula de correção. Vamos lá. Questão 14, né? Vou retomar da 14. Ele fala assim: um aquecedor elétrico possui resistência interna de 50 ohms e sabe que sua corrente elétrica de funcionamento é de 10 amperes. Pode-se afirmar que a potência dissipada por este aquecedor, quando ligado, é de... Então, aqui é potência, né? Potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, certo? Então, a gente trocando aqui, a resistência é 50, né? E a corrente é 10. Então, fica 10 ao quadrado. E aí, a gente vai ter 100 vezes 50, que dá 5.000. 5.000 watts de potência. Ou, se a gente dividir aqui no final por 1.000, 5 kilowatts. Então, é a resposta da questão 14, tá bom? Qualquer uma das duas aqui. Questão 15. Suponha que o processo de recuperação de cobre puro tenha se elotrizado, tá errado aqui a palavra. Deixa eu botar aqui, dar um zoom aqui, fica melhor. Suponha que no processo de recuperação de cobre puro tenha se eletrolizado, né? Eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2 durante 4 horas, tá? Empregando-se uma corrente elétrica de intensidade 20 amperes. A carga elétrica em quilocoulombs usada nesse processo foi de... Então vamos lá. Ó, você está falando aqui de tempo, deu tempo e deu a carga, a carga não, a corrente elétrica. A gente já relaciona, foi o início do bimestre, né? Que a intensidade é a carga dividido pelo tempo. Ele quer a carga. Então, ó, isso aqui, o tempo, vai multiplicar lá a corrente. Sempre. Sempre que você quiser a carga, é só multiplicar a corrente vezes o tempo. Ok? E aí, teremos o seguinte aqui. 4, não posso usar, tem que estar em segundos. Certo? Então, vai ficar 20, que é a corrente, vezes 4 horas. Cada hora tem 3.600 segundos. Então, a gente teria esse cálculozinho aqui para determinar a carga. Vamos lá agora. A carga, portanto, vai ser igual. Eu vou multiplicar aqui. 4 vezes 6, vou repetir o 20. 4 vezes 6 vai dar 24. E vai 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Pronto. E os dois zeros, professor? Traz para cá. Certo? Agora, do mesmo jeito, eu vou dobrar. Vou esquecer do zero aqui do 20 e vou só dobrar. O dobro de 144 é 288. Contando aqui os 3 zerinhos que temos, teríamos esse valor. Só que aqui está em colos. Tenha atenção nisso. Se está em colos, eu corto os 3 zeros e vira quilocoulombs. Então, resposta, 288 quilocoulombs. Certo? Sempre a gente chega aqui e divide por 1.000. Ele está pedindo em quilo. Quilo é 1.000 vezes qualquer coisa. Certo? Então, você faria a divisão aqui por 1.000. E aí chegava na resposta. Tá lá. Vamos agora para a próxima questão. Questão de número 16. Questão 16 e 17 segue um padrão, mesmo que a gente fez agora. Ele pede o seguinte: um total de 240 coulos passa por um fio em 3 minutos. Qual a intensidade da corrente? Ora, vamos lá. Acabamos de ver, né? Quantidade de carga, 240, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos vezes 60, né? Cada minuto tem 60, só posso usar em segundo. Então, vou ter aqui 180 segundos, dividido para 180 segundos. Pronto. Então, a corrente aqui vai dar, eu posso cortar aqui, ó, vou cortar um zerinho desse,
vou simplificar todo mundo por 6 aqui, vou dividir aqui por 6 e por 6. Lógico, se você quiser fazer a divisão, você faz, né? Faz a continha de escadinha, divide, mas dividindo aqui, ó, vai ter 4, né, em cima, e aqui vai ter um 3. E aí fica muito mais fácil, você pensar 4 terços, você pode deixar assim, e fazendo a divisão, você vai encontrar aqui 1,33 amperes, certo? Então está aqui nosso gabarito. Questão 17 agora. Um total de 40 nanocoulombs, certo? Passa por um fio em 4 segundos. Qual a corrente elétrica? Vamos lá, cuidado que está em nano, né? Ó, tem um Nzinho. Então, mesmo cálculo, basicamente, com a lembrança do N aqui. Então, 40 vezes 10 a menos 9, dividido por 4 segundos. Então, o professor vai dar 10, né? Vou dividir só o 40, né? A gente faz só a divisão aqui, ó, do 40 por 4 e conserva esse 10 à nona. Então, vai dar 10 elevado a menos 9, né? Amperes. Ou, né? Então, o ouzão aqui. Eu posso trocar também e botar nano também, deixar o nano. Então, posso dizer que I é igual a 10 mili, não. 10 a nona é 9 nano amperes. Tá? Também posso usar ele aqui. Ficaria assim nossa resposta. Tá? As duas estão corretas, mas sempre tenha atenção nessas letrinhas, nesses detalhezinhos aqui. Vamos lá, questão 18, para a gente, estamos chegando às duas últimas. 18. Eu tenho uma corrente agora de 50 miliamperes, tempo, e ele pede a carga. Então, carga a gente já viu que é só multiplicar I vezes o tempo. A carga, portanto, vai ser a corrente, 50, novamente, tem um M ali, ó, Mzinho, 10 a menos 3, né? Então, vezes 10 a menos 3, e o tempo é de 50, professor. Então, lá, professor, 50 vezes 50, né? Ó, 50 vezes 50, 5 vezes 5, né? 5 vezes 5, 25. Então, a gente vai ter que a carga é igual a 25, e os dois zeros vêm para frente, né? 2.500 vezes 10 a menos 3. Vamos tirar esse menos 3. Esse menos 3 diz que eu vou botar 3 casas, né? 3 casas, vai parar entre o 2 e o 5. Então, a carga aqui é de 2,5 coulombs. 2,5 coulombs. Está respondida. Mais um aí, gabarito 2,5 coulombs. Questão 19. E aí temos que ter um pouquinho de cuidado. Então, vários itens, né, nessa questão 19 e a questão 20 ainda. Então, questão 19. Dado o circuito, ele mostra aqui que R1 é igual a R2, que valem 16 ohms, assim como R5 e R6 são iguais, e valem 5 ohms, e assim como R3 e R4 são 10 ohms. Observe aqui que essa região está em paralelo, então vou resolver logo essa região aqui, tá? R1 e R2, eles são iguais, ó, ambos são de 16, se é igual, né, a gente só faz a divisão pela quantidade, né? Então, pega um resistor e divide pela quantidade. 16 dividido por 2, né? Está em paralelo, então vou ter 8 ohms. Ó, da união desses dois vai gerar um de 8. Então, aqui eu vou pensar em apenas um de 8. Agora, aqui, nessa região, nessa parte, a gente observa que está ali em série, ó, esses dois estão em série. E aí cada um vale 5. Cada um vale 5. Então, eu vou somar, né, 5 mais 5, e aqui vai dar um total de 10. Só que esse de 10 vai ficar em paralelo agora com o de 4 aqui, ó. Esses dois aqui, o de 5 e o de 6, estavam em paralelo com o de 4. Então, agora eu vou pegar o 10 que eu achei e pegar o de 4 aqui, que também é 10, ó. Ah, professor, entendi. Então, aqui vai ser 10 também, né? Ele está dizendo que R4 é 10. Então,
Se são dois em paralelos iguais, eu posso pensar do mesmo jeito que eu pensei aqui, que eram 16 e 16, dividir por 2. Então, é 10 dividido para 2. 10 dividido para 2 vai dar 5. Então, dessa união aqui vai sobrar um 5. E agora, nosso circuito se resume a... Vou redesenhar ele aqui. Um resistor aqui, outro aqui, mais um aqui e fecha aqui. Tá? Então, a gente tem um resistor de 8, bem aqui, um de 5 aqui, e o R3 também o R3 é 10, né? Então, a gente teria essa quantidade aqui. Eles estão em série. Como é que eu sei que está em série? Olha a corrente. A corrente sai do polo positivo, passa aqui no de 8, depois passa por de 5, no resistor de 5, no de 10 e retorna ao polo inicial. Certo? Então, a mesma corrente, ela não se divide, então está em série. E em série é só somar, né? Em série é só fazer o somatório. Então, o resistor aqui, a resposta do item A, resistência equivalente, certo? É só o somatório de RQ, né? RQ é o somatório de 8 mais 5 mais 10. Então, a gente vai ter aqui 13 com 10, 23. Então, 23 ohms, eu conseguiria trocar todos esses resistores por apenas um de 23, né? Associados dessa maneira aí, um de 23 resolve. Item B. A corrente é equivalente quando o gerador fornece uma tensão de 23. Ora, a corrente é equivalente à corrente total, tá? Quando ele falar equivalente, é a corrente total. Ele quer saber qual é a corrente do início que está saindo aqui, ó. Corrente do início. Certo? Então, você tem a tensão, ele está dizendo que é 23, e o resistor é de 23. Ora, a corrente, primeira lei, né? A gente faz uso da primeira lei, é U sobre R. É U sobre R. No caso aqui, é a corrente total. E aqui é o REC, né? O resistor equivalente. Então, se a gente trocar o U aqui por 23 volts, e o R, que também é 23, só que é ohms, né? 23 por 23, a gente vai ter 1 ampere. Então, a resposta do item B daria 1 ampere. Item C, potência dissipada no resistor 4. Resistor 4, vamos lá? O resistor 4, ele está aqui, ó. Vamos dar só uma apagadinha aqui, nessa região. O resistor 4, ele se encontra nessa região aqui. Tá aqui, ó. E aí a gente tem que analisar qual a corrente que está passando nele. Eu já sei a potência. Para mim saber a potência, eu preciso da corrente. Já sei a resistência dele, é de 10. Então vamos lá, vamos analisar aqui. Nesse último circuito, a corrente que passa é 1. Ó, a corrente que sai aqui é 1 ampere. Então está saindo 1 ampere aqui em cima. Ó. Saiu 1 ampere. Como os resistores aqui, ó, tem um nó, então vai passar 0,5 aqui e 0,5 aqui. Por quê, professor? Porque os resistores são iguais, ambos são de 16, né? Então se divide igualmente. Quando chega aqui, elas se juntam novamente. Chegou aqui nesse nozinho, próximo nó, eu vou ter aqui agora um de 10, um resistor de 10, né? Com outro de 10. Lembre que aqui, ó, era 10 também. Então, ó, perceba que também vai se dividir igualmente. Vai passar 0,5 aqui e 0,5 vai por esse lado aqui. Então, a gente já consegue descobrir agora. Descobrimos que a corrente é de 0,5. Sendo a corrente 0,5 e o resistor de 10, concluímos que a potência dissipada é R vezes I ao quadrado, portanto, a potência dissipada vai ser 10 vezes 0,5 ao quadrado. Logo, a potência dissipada no resistor 4 vai ser de 10 vezes 0,5 ao quadrado. É como se fosse 10 sobre 5, vai dar 25 sobre 100.
dá 0,25. Então, fica 10 vezes 0,25. E aí a gente tem a potência aqui de 2,5 watts. Essa é a nossa resposta aqui na questão C, no item C da questão 19. Para fechar, última questão, questão 20. Deseja-se trocar uma lâmpada de 30 watts de LED, né, sendo de LED, por uma de LED de apenas 10 watts. Tá, então vou trocar uma incandescente de 30 por uma de LED de 10, que produz a mesma intensidade luminosa. Então a luminosidade é a mesma, muda só a potência aqui. Item A. A energia total é economizada para o funcionamento de 5 horas. Vamos lá. Então, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença muito mais rápido. Faço logo a diferença aqui. Dá 20 watts, né? 20 watts. Então, para cada intervalo de tempo, a gente vai ter 20 watts sendo economizado. Então, vamos calcular aqui a energia. O cálculo da energia consumida é a potência vezes o tempo. Ele diz que vai usar 5 horas. Tá? 5 horas. Como ele não especificou se quer em quilo, não está especificando se quer em quilowatts, vamos fazer só na B em quilo. Vamos deixar em watts mesmo. Então, no item E vai ficar potência. A potência economizada é 20. E aí o tempo é 5. Então, a gente vai ter aqui uma energia de 100 watts hora. Tá? Essa seria a energia economizada. Seria a nossa economia. Já no item B, a energia total é economizada no período de um mês para o funcionamento diário de 8 horas por dia. Pronto. Então, aqui quando se fala consumo mensal, a gente já pensa no papelzinho de energia que vem em quilowatts-hora, né? A gente recebe o papel de energia, vem nessa unidade. Então, tem que dividir por 1000 para transformar em quilo. Vamos lá. É 20, né? Então, é 20 dividido para 1000. Vou botar aqui na equação, fica mais fácil. Ó. Energia é a potência, então, potência 20, professor. Tem que dividir por 1000, né? Para dar em quilo, isso. Por 1000, vezes o tempo é 8 horas. Só que é 8 horas por dia. Ele vai usar um mês, então tem que multiplicar por 30, né? Isso, tá aqui, ó. E aí agora a gente vem aqui, dá para simplificar alguns zeros. Um de baixo aqui, mais um com 30. Ficou só 10 agora. E aí facilita demais nosso cálculo, ó. Porque agora a gente sobrou simplesmente Ezinho igual a 2 vezes 8 vezes 3. 2 vezes 8 vezes 3. E embaixo 10. 2 vezes 8 dá... Fazer 3 vezes 8, 24. 24 vezes 2 dá 48, né? 48. 48 dividido para 10 dá 4,8 kWh. Show de bola. Para fechar nossa listinha, vou só apagar aqui o finalzinho dessa, para não interferir. Sabendo que cada quilowatt custa 50 centavos, qual será a economia né, total feita pela substituição de 16 lâmpadas incandescentes na conta de energia mensal? Cada lâmpada ainda ligada por um período de 8 horas por dia. Tá, então, fácil, a gente já sabe que uma lâmpada vai economizar isso, só multiplica por 16, né? E aí multiplica também pela taxa aqui. Então, o custo é a energia vezes a taxa. Vou chamar de X aqui. O custo. Troca esse tipo, tá o nome de taxa aqui. Taxa. Pronto. Então, o custo vai ser a energia, 4,8, vezes
16 lâmpadas, né? Porque ela é para uma lâmpada, vezes 50 centavos, né? 0,50. Então, o custo, vamos lá. Eu vou fazer a primeira multiplicação aqui, ó. Fica mais fácil. 16 vezes 0,50, multiplicar por 0,5 é dividir por 2, então vai ficar 8. Então, no final, a gente vai ter o que o custo é 4,8 vezes 8, né? Dessa multiplicação. Portanto, o custo, 8 vezes 8 dá 64, e vai um 6, 32, que é 4 vezes 8, 32, com 6, 38. Então, teríamos aí um custo de R$ 38,40. Fechou? Pessoal, espero que vocês estudem, né? Gabaritem a prova. É isso, forte abraço.